Oi, equipe, olha eu de novo aqui, né? Vamos para a parte 2 dos nossos slides, em que a gente está conversando em como se organiza o sistema escolar no Brasil. Na primeira parte, a gente viu a organização administrativa, como é que o Brasil se organiza administrativamente para gerir todo o sistema de escolarização. Administrativamente, isso quer dizer que é a parte executiva, né? Como que são, nós temos a nível federal o MEC, no MEC a gente tem as secretarias, os departamentos, e aí a gente tem no nível estadual as secretarias adjuntas, as assessorias, e no nível municipal também as secretarias municipais e toda aquela estrutura que é formulada, que é estruturada para fazer a educação acontecer. Então foi basicamente isso que nós vimos na parte 1. Agora nós vamos para a parte 2, que trata da organização didática. Então, vocês já prestaram atenção que na organização do sistema escolar no Brasil, existem duas dimensões que operam juntas, que atuam juntas, que tem que funcionar redondinho para fazer a educação acontecer, que são a dimensão administrativa e a dimensão didática. A dimensão didática tem a ver com a organização curricular, com os tempos dos alunos, como é que é organizado isso. Então, aqui nesse primeiro slide, vocês já estão vendo como que é organizado. Nós temos a educação infantil, o ensino médio, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. São alguns níveis de organização didática, mas agora nós vamos ver a fundo, direitinho, como que se dá isso, beleza? Então, eu fiz um resumo inicial para vocês verem como que é estruturada a organização didática da educação no Brasil. Nós temos duas grandes divisões na organização didática educacional no Brasil. Nós temos a educação básica e a educação superior, são os dois grandes níveis. Dentro da educação básica, a gente tem o nível da educação infantil, que agrega creche e pré-escola. Nós temos o nível do ensino fundamental, que é dos 6 a 14 anos, e o nível do ensino médio, que é dos 15 aos 17 anos. E também nós temos o nível da educação superior, que tem dois níveis, graduação e pós-graduação. Esse slide resume como é que é estruturada a organização didática da educação no Brasil. Eu coloquei em vermelho educação básica, que é o foco na nossa disciplina, na OFEB. Nós vamos ver a fundo como é organizada a educação básica e como que ela funciona. A educação superior é importante? É importante, mas não é nosso foco neste momento, nesta disciplina. A educação infantil, vamos começar por ela, né? Como vocês assistiram um vídeo de como foi o desenvolvimento da educação no Brasil, né? E vocês viram que, e também no mundo, o foco inicial não era a educação infantil. Por muito tempo, a educação infantil não teve atenção especial. Na realidade, quando começou os espaços formais para a educação infantil, as crianças eram colocadas nesses espaços mais como depósito, eram depositadas nesses espaços, porque os espaços nunca foram adequadamente preparados para elas e nem as pessoas que estavam nesses espaços estavam adequadamente preparadas e com propriedade para receber essas crianças. No Brasil, é a partir da Constituição de 88 que a educação infantil é trazida como foco social e para que se estabeleçam metas e diretrizes de políticas públicas para a educação infantil. E é com a Constituição de 88 que ela é assumida como dever do governo federal. A finalidade da educação infantil
é o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade. Então, ela tem 2 subníveis, a creche e a pré-escola. E esse desenvolvimento da criança não só no seu aspecto físico, mas psicológico, intelectual e social. Hoje, a educação infantil ela é incumbência primeira dos municípios. Os municípios têm que focar todas as suas atenções, organizar todos os seus recursos para construir espaços para a educação infantil. E a educação infantil foi uma grande conquista da sociedade brasileira, uma vez que a demanda relacionada às crianças tem aumentado muito. Só que ela precisa avançar muito. A gente tem leis muito bem elaboradas, começa a partir da Constituição Federal de 88, depois vem a LDB, só que uma conquista legal é diferente de conquista real. Ainda temos muito a conquistar nesses espaços. É uma luta na sociedade e uma luta um pouco desigual também. Então, nós temos a etapa da educação infantil e educação do ensino fundamental. A educação infantil é creche e pré-escola, e o ensino fundamental a gente divide ele em 2 momentos, anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais são de 6 a 10 anos de idade e duram 4 anos. E os anos finais são de 11 a 14 anos de idade e tem duração de 5 anos. O ensino fundamental, então, o total de duração dele é 9 anos. E o ensino fundamental é a etapa obrigatória que está em lei, em que os pais têm que matricular, têm a obrigatoriedade de matricular as crianças na escola. Então, ela é a etapa obrigatória da educação base. A grande obrigação é dos estados para manutenção e prover o ensino fundamental dos 6 aos 14 anos. De uns anos para cá, essa incumbência está sendo compartilhada com os municípios, mas quem é o grande responsável pela educação do ensino fundamental são os estados. É a esfera estadual que é responsável pelo ensino fundamental. Olha, embora a gente tenha esfera federal, estadual e municipal, essas esferas, elas se articulam em suas responsabilidades. Embora tenha designado que os municípios, a incumbência deles é educação infantil e o ensino fundamental é a incumbência do Estado, isso não impede que o município, de repente, tenha uma escola de ensino fundamental. Então, a partir do momento que um determinado município ele cumpre com sua demanda de educação infantil, ele pode investir e começar a ter escolas de ensino fundamental. Então, o ensino fundamental é um dever do Estado e direito público do cidadão. O objetivo do ensino fundamental é a formação básica do cidadão, consta na LDB, assegurar as competências no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando elementos básicos ao educando para que ele reconheça quem é, que ele se reconheça como sujeito, onde ele está na sociedade, em que sociedade ele vive e que sociedade ele quer construir, e para que ele possa construir seus projetos de vida. Então, um objetivo é a socialização do conhecimento produzido pela humanidade a esses indivíduos e promover transformações nesses indivíduos. O ensino fundamental, o currículo do ensino fundamental, ele pode ser desdobrado tanto em ciclos como séries ou anuais, ou modulares, ou períodos semestrais, ou por idade, ou por competência, ou de outra forma que uma comunidade ou município desejar. Isso está escrito no artigo 23 e 24 da LDB. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque no estado do Mato Grosso, a maior parte das escolas de ensino fundamental, o currículo é organizado em ciclos de formação humana. E muitas pessoas acham que é uma obrigatoriedade. Não, é o currículo que o Estado organizou para que as escolas, para apresentar às escolas uma forma de organização. Mas a escola ela tem autonomia
de querer mudar, de propor um currículo diferente. Mas para isso ela tem que reunir a comunidade escolar, o conselho deliberativo, conversar, refletir, estruturar, mandar para a Secretaria de Estado para ser aprovado e aí assim promover uma mudança e ter um outro tipo de organização curricular. Qual que é melhor? Um currículo organizado em séries, em ciclos, em períodos semestrais ou por competência? Eu acho que o melhor currículo, forma de organização curricular, é naquela em que realmente o professor ensina e realmente o aluno aprenda, independente de qual currículo seja. É onde se otimizem as aprendizagens do aluno. E também nós estamos em discussão, tanto o currículo do ensino fundamental como do ensino médio agora com a BNCC, que é a grande discussão que teve início em 2013 e agora já está na reta final, já está na fase de implantação nas escolas, o currículo com base na BNCC, que vem trazendo os conteúdos mínimos para serem trabalhados em sala de aula. Outra característica do ensino fundamental atualmente é a reclassificação dos alunos. Isso foi uma propositura dos ciclos de formação humana, né? A possibilidade de reclassificação dos alunos por série, ano ou etapa pode se dar independente da escolaridade anterior. O que isso quer dizer? Uma criança que tenha 12 anos, ela nunca frequentou a escola, morava no interior do Pantanal, nunca viu escola na vida, de repente os pais vêm para a cidade e ela tem que ser matriculada, porque ela está na fase do ensino fundamental, que é obrigatório. Ela vai para uma escola de ensino fundamental e lá ela deve ser matriculada na fase em que os seus colegas também estão vivenciando, independente da escolaridade anterior. E as escolas têm que se organizar com projetos de apoio pedagógico paralelo para dar suporte a esse aluno para que ele consiga acompanhar os seus colegas e seus pares. Isso é muito lindo, está na lei, mas efetivamente isso não acontece nas escolas, porque nós sabemos todas as carências que existem nas escolas, a começar a carência de pessoal para estar trabalhando esses projetos pedagógicos de apoio para dar suporte para esses alunos, né? Os princípios norteadores da educação fundamental são autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum e aos direitos e deveres, criticidade, princípio estético, sensibilidade, diversidade e diferença, manifestação artísticas e culturais. Bem, já vimos a educação infantil, já vimos o ensino fundamental, agora vamos para a etapa do ensino médio. É a última etapa da educação básica. O ensino médio é obrigação dos estados em sua manutenção e organização. Aqui também eu faço a ressalva seguinte: isso não impede que o município, que já cumpriu com toda a sua demanda de educação infantil, de ensino fundamental, também venha a ter escolas de ensino médio. Mas a obrigação primeiro para manutenção, implantação e organização de escolas de ensino médio é do Estado. Então, o ensino médio é um ensino do tipo propedêutico, que possibilita prosseguimento dos estudos depois de uma forma mais específica. Enquanto o ensino fundamental tem como prioridade proporcionar as categorias básicas de aprendizagem e de ciências, o ensino médio ele avança no sentido de categorias mais sofisticadas de aprendizagem mais elevadas. Isso que quer dizer com o termo propedêutico. Inclusive, ele se especializa mais. Ele vai dar primeiros encaminhamentos do indivíduo para, no sentido, por exemplo, da profissionalização desse indivíduo. Tanto é que o ensino médio no Brasil sempre teve uma característica muito forte de preparação mínima para o trabalho e aperfeiçoamento técnico. E agora
nos últimos 20 anos que ele tenta assumir-se com concepções mais humanísticas para o preparo para a cidadania e uma cidadania ativa. E uma relação entre teoria e prática. E como eu já tinha falado, igual tanto quanto no ensino fundamental e na educação infantil, a grande discussão envolvida agora em relação ao ensino médio é a BNCC e uma reorganização do ensino médio. Ele já passou por uma reorganização anterior. Em 2009, ele passou por uma pequena reforma. E a reforma tinha o sentido da seguinte maneira, de que o que era visto e trabalhado de forma segmentada, disciplina por disciplina no ensino médico, devia ser transformado numa operacionalidade didática de forma mais articulada e um ordenamento entre as disciplinas. Só que isso foi trabalhado de forma muito superficial nas escolas, teve uma resistência muito grande por parte dos professores de algumas escolas e isso não avançou muito. Então, a maior parte das escolas do ensino médio ainda possuem currículos muito fragmentados e as disciplinas ficam cada uma no seu quadrado e não há uma dinâmica de articulação entre elas. Algumas escolas funcionou bem essa pequena reforma e a gente avançou no sentido do ensino médio integrado. Agora a BNCC vem propondo isso com muita força, inclusive tirando a perspectiva de disciplinas, mas que sejam trabalhadas áreas de conhecimento, linguagens, códigos e tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. E na perspectiva de projetos investigativos que promovam a relação dinâmica entre teoria e prática. Precisamos de muita coisa para construir essa perspectiva curricular, inclusive no ensino médio, como é o ensino do tipo propedêutico, investindo em laboratórios das áreas específicas. Isso é um avanço que necessitamos muito urgente. Os princípios norteadores pedagógicos do ensino médio são identidade, diversidade e autonomia, interdisciplinaridade e contextualização. A jornada escolar é de 4 horas de efetivo trabalho, com aumento progressivo e um mínimo de 200 dias letivos. Na educação fundamental, no ensino fundamental também, é 4 horas de efetivo trabalho escolar, também buscando aumento progressivo, que é a escola integral. Resumindo, era isso que a gente tinha para conversar nessa apresentação aqui. Como que se estrutura a organização didática das escolas no Brasil. Voltamos ao slide inicial, só para mostrar para vocês que a gente tem 2 grandes níveis, a educação básica, que é nosso foco nessa disciplina, e a educação superior. A educação básica, ela se subdivide nos níveis, no nível da educação infantil, creche e pré-escola, nível do ensino fundamental e o nível médio. E a educação superior, graduação e pós-graduação. Então, na parte 1, anteriormente nós falamos sobre a organização administrativa e suas esferas, federal, estadual e municipal. E agora na parte 2 falamos da organização didática, os níveis educativos para a organização curricular. Então, me aguardem, na parte 3 nós vamos conversar sobre as modalidades de ensino. Estamos vindo em doses homeopáticas, mas assim vocês vão construindo na mente de vocês como tudo isso é estruturado. As dúvidas vão surgir, nós vamos discutir nos momentos que a gente estiver junto e vamos aprender juntos e vamos desenhar como se dá essa organização e funcionamento da educação básica. Então, gente, paramos aqui nessa segunda parte. Até a próxima!